Fala galera, são mais de 30 anos de jiu-jitsu, 25 anos competindo em alto nível. Hoje trago para você, em português, pro Brasil, a guarda diamante. Tá na hora de evoluir, resistir à pressão e se transformar na melhor versão de você mesmo. Ouça. Primeiro, meu irmão, te agradecer muito, né, por ter a honra de estar aqui com você, né, olho no olho, né, a gente sentindo, a gente ainda teve uma troca ali no dojo, porra, sempre é uma honra, cara, poder tocar um cara, né, e poder absorver um pouquinho de informação de um cara que pra mim sempre foi um ídolo, né, e depois de um amigo, né, a gente criou uma conexão de amizade, que a gente falou um pouco ali que o jiu-jitsu tem essa coisa muito poderosa, na conexão, né, íntima, né. Enfim, e o que você estava falando agora da gente fazer as coisas por amor, né, cara? Esse projeto aqui, quando eu tive a intenção de montar isso e botar para frente, foi por pura paixão, cara, e talvez a gratidão que eu tenho por conhecer tantas pessoas legais, cara. E esse mundo que eu vivi, né, esse ambiente que eu vivi e quis viver, foi uma escolha viver disso, né, que exige também escolhas de sacrifícios. Mas ele me conectou com tantas pessoas, cara. Quando você assume essa responsabilidade de escolher alguma coisa que você queira fazer, né, cara? Tem os ônus, os bônus, mas, pô, você é um cara feliz no final das contas, né? Total. Você vive no equilíbrio. E né? isso é importante, porque assim, a gente, você falou, tem ônus e bônus, mas são escolhas, né? Entendi. E, cara, me conecta com pessoas que pra mim são pessoas universais, meu irmão. Esse papo aqui, meu irmão, a gente joga pro universo. É isso porque aí. eu acho que aonde a gente escutar, no Japão, na China, onde for, de qualquer cultura, isso vai, com certeza, vai ter muita coisa legal aqui, positiva, de um cara que viveu uma história, né, assim, de novo, de paixão. De amor puro, exatamente. Total. É por uma arte, né? Um amor avassalador desde o dia 01, cara. E qual foi esse teu? Até pra falar, porque isso é sempre legal, esse dia 01, né? O começo de tudo, né? Eu comecei na luta muito pequeno, né? Eu iniciei na luta no judô, com uns 6 anos de idade, assim, lá no condomínio que eu morava, na Morada do Sol. Tinha um professor de judô. Mas quem me inspirou a ser lutador, eu tenho um tio, irmão da minha mãe, chamado Marcos, que ele é faixa preta de taekwondo. Foi competidor, participou de seleções, foi técnico da seleção carioca. E ele morou na minha casa um tempo. E eu vi ele treinando muito, ele competindo, eu ia nas competições assisti-lo. E ele foi o cara que me incentivou, assim, mesmo sem querer, a ser lutador. Eu queria ser igual ao meu tio Marcos, entendeu? Então eu comecei a procurar a luta pra ser igual ao meu tio. Eu não queria aprender a me defender inicialmente. Eu queria ser igual ao meu tio Marcos, eu queria lutar, eu queria aprender a lutar. Eu procurei o judô, uns 5, 6 anos de idade. Logo depois, o meu tio Marcos começou a dar aula lá na Morada do Sol de taekwondo. Então com isso eu comecei a ser aluno dele. Mas eu achei o taekwondo muito distante de uma realidade que eu estava procurando. Eu estava começando a ficar mais velho, eu estava, né, começando a ter aqueles atritos na escola, né? Sim. E aí eu fui procurar o boxe tailandês. Né? Você vê o caminho que eu fiz até chegar ao jiu-jitsu. Aí eu comecei a treinar o boxe tailandês. E no boxe tailandês, o meu professor, o Wagner Coelho, né, que foi o primeiro cara que realmente colocou sangue nos meus olhos, assim, me treinou,
Ele me tratava como um segundo filho dele, assim. Ele me levava quando ele tinha que dar aula em algum lugar, eu ia junto com ele, eu com 10 anos de idade. E aí eu comecei a viver a luta de uma forma mais intensa, entendeu? Eu não era aquele garoto mais só praticante. Eu já ia com o meu professor fim de semana para dar aula junto com ele, eu muito garoto. E aí eu comecei a treinar o boxe tailandês e um dia na escola eu tinha um amigo meu chamado Alessandro, que Deus o tem, ele até faleceu. Ele começou a treinar jiu-jitsu também. E eu treinava boxe tailandês, eu não treinava jiu-jitsu ainda. E aí um dia a gente conversando na escola, eu falando do boxe tailandês, ele falando do jiu-jitsu, ele falou, pô, o jiu-jitsu é melhor que o boxe tailandês. Eu falei, não é. Aí ele falou, é assim. Eu falei, não é, cara. Aí ele falou, vamos ver? Eu falei, vamos. Pô, quando eu dei a primeira mãozada nele, ele já me botou pra baixo. Eu falei, eu quero de novo. Mesma coisa. Dia seguinte, obviamente, eu fui no meu professor e falei, ué, não, eu quero procurar esse negócio. E aí eu já tinha um amigo meu lá na Morada do Sol que já tava treinando jiu-jitsu com um animal. E aí eu falei com ele me levou lá na academia do professor Manimal. E aí no dia 1 que eu peguei o kimono lá, que eu segurei num kimono a primeira vez, eu me apaixonei completamente. E eu tô aqui até hoje. Tô aqui conversando contigo hoje por causa desse dia. Muito legal. Porque foi um dia que dura até hoje. 36 anos já. Sim. Sua vivência, cara, foi, assim, incrível e muito intensa, né? Como você falou, até desde... acho que essa coisa também, você começar muito novo, né, cara? Acho que tem coisas muito legais aí da arte marcial entrar, né, desde cedo na formação, né, de uma pessoa. Sem dúvida. Né? Porque a gente talvez traga princípios importantes para a vida, né? Uhum. A arte marcial... quando você começa ela muito cedo, igual a mim, eu comecei cedo, tem gente que começa mais cedo, né? Mas eu demorei, cara. Eu demorei, até por conta de uma certa imaturidade, que é normal. Sim. Eu demorei um pouco a entender os impactos da arte marcial na minha vida, porque a arte marcial ela fez muito parte da minha vida. Eu não me lembro da minha vida sem o jiu-jitsu, você tá entendendo? Mas eu não me lembro, eu era assim, agora eu sou assado. Eu sempre treinei jiu-jitsu. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre treinei. Sim. Eu sempre fui praticante de luta. Então, quer dizer, esses compromissos que a arte marcial tem com a gente, eles já estão entranhados em mim desde sempre, né? Assim, o impacto que eu sinto desses, né, dessas maravilhas que a arte marcial te dá é eu tentar passar para as outras pessoas como elas podem ser impactadas positivamente pela arte marcial, pelo jiu-jitsu ou pelo esporte em geral. Sim. Né? Mas talvez dentro da sua história, e eu acho que cada um tem a sua, né? Mas assim, dentro da sua história, que foi um cara que vivenciou lá desde o início, você falou, às vezes até é difícil, né, eu me colocar de fora, porque entrou muito cedo na minha vida. Mas ao longo dessa jornada, é uma jornada de amadurecimento também, né? Sem dúvida. Que você vai passando por fases, né, e vai entendendo algumas coisas, de novo, baseado em alguns princípios, talvez de respeito, de humildade. Autoconfiança, né? Disciplina. Exatamente, isso tudo vai sendo amadurecido e você também vai tirando um pouco levando aquilo ali para outros aspectos da sua vida. Sem dúvida. Porque por mais que você seja até um atleta profissional, cara, você tem uma vida paralela ali, que seja num relacionamento com a sua filha, né? Que seja num relacionamento profissional, enfim, que você vai estar lidando ali com o patrocinador ou para fechar uma luta, enfim, você tem sempre algum tipo de batalha fora do ambiente, né, do dojo, enfim, né? Ou da arena, enfim. O jiu-jitsu, ele te dá um negócio que é algo que eu prezo muito em passar para minha filha, que é ela se virar em momentos de adversidade. Sim. Entendeu? Se eu conseguir passar isso para minha filha, se eu conseguir passar para ela, ela ter a tranquilidade, o equilíbrio para se virar em momentos de adversidade, eu vou me sentir um cara já satisfeito. E eu acho que o jiu-jitsu me dá muito isso. Sim. Entendeu? Por que você acha que o jiu-jitsu dá isso? Como é que você entendeu, né, que o jiu-jitsu te dá isso, né? De você talvez ter a calma na hora de um momento de muito
estresse, né? Porque o jiu-jitsu te coloca nessa situação todas as horas. Todas as horas, né? Em vários momentos do treino você tá nessa situação. E é uma situação que você pode carregar ela para outras situações, como você estava falando. Você naquela situação ali, você tem a opção de desistir ou você tem a opção de solucionar o problema. Sim. Certo? Sim. Sim. Você vê o que é mais plausível para você ali no momento, né? Se for um momento da luta em que você não tenha mais escapatória, o quê? Você desiste e começa de novo. Sim. É o que eu sempre falo para minha filha. Eu falo, filha, ela outro dia, deixa eu abrir um parênteses aqui, porque a gente falou dela. Outro dia eu tive uma questão com ela, que ela chegou para mim e falou, papai, eu não gosto de perder. Entendeu? Ela tem 4 anos, cara, ela vai fazer 5 agora em outubro. Pô, eu tive que parar o que eu tava fazendo para conversar isso com ela, porque não é isso não é uma questão que você vai resolver assim, né? Sim. Como é que é? Então senta aqui. Eu tive que parar e conversar isso com ela. Eu falei, filha, olha só, você vai ganhar muitas vezes, você vai perder muitas vezes, mas quando a gente perde, a gente levanta e tenta de novo. Aí eu peguei o meu saco de medalhas, trouxe pra sala, espalhei minhas medalhas na sala. Saco não, né? Uma saca. Eu espalhei e eu falei, ó, essas mais amarelinhas aqui foi o que o papai ganhou. Essas de prata aqui, essas outras menos amarelinhas aqui, foram as que o papai perdeu. Você vê que tem uma quantidade, o papai ganhou um pouco mais, mas o papai perdeu um monte aqui, você tá vendo? E o papai tá aqui hoje, entendeu? Falando isso pra você, hoje em dia o papai é respeitado no jiu-jitsu, porque o papai não desistiu. O papai perdeu e o papai foi lá de novo. O papai tentou de novo, o papai ganhou, o papai perdeu e o papai tá aqui. Então, a gente ganha, a gente perde, mas a gente não desiste. Esse que é o mais importante de tudo. Sim. E hoje em dia, quando ela conversa comigo, ela fala, papai, mas se eu perder é só tentar de novo, né? Falei, é isso aí, legal. Filho. Exatamente. Ver como é que isso entra, né, cara? Esses exemplos talvez seja, né, a melhor forma de você passar. É, né? Isso aí, eu consegui transferir um sentimento que eu tinha do jiu-jitsu pra ela, entendeu? Sim. Então, o jiu-jitsu é rico, né, cara? Total, muito rico. Voltando um pouco pra tua história, né, cara? Você fala do Manimal e você fez parte de um dos maiores times, né, cara? Não só competitivos, né? Mas eu acho que teve ali uma coisa de um treinamento de mindset, né? De parte até intelectual, né? O Carson era genial, cara. Cara, se eu for parar pra falar do Carson aqui, a gente vai ter que ficar 3 dias aqui nesse podcast. O Carson, cara... O Carson, ele tinha uma perspectiva, um olhar, uma visão da vida diferente da gente. Ele tava um degrau acima na visão, na perspectiva de olhar a vida como um todo. Não só o jiu-jitsu, não. Entendeu? Por que você acha isso? O Carson, ele, ao mesmo tempo que ele era um gênio da luta, ele era capaz de olhar uma posição aqui que você estava quebrando a sua cabeça para resolver o problema, ele olhava em 2 minutos, ele resolvia em 3 movimentos. E ele fez isso várias e várias vezes na minha frente, não foram raras as vezes que eu vi ele fazendo isso, com o Della Riva, com o Murilo, Libório, com esses caras, entendeu? Os caras às vezes estavam lá estudando uma posição, ele chegava, bota a mão aqui, bota o peso aqui, faz aí agora. E o cara matava o problema. Ele era um gênio, tá? Ao mesmo tempo, cara, ele tinha um sentimento infantil, cara. Ele não foi afetado pela maldade do mundo. O Carson Gracie era um cara diferente, cara. Entendeu? Por isso que ele era tão agregador e ele não fazia a menor questão de ser assim. Isso é que era um barato nele. Ele era grosso, estúpido às vezes. E você amava ele mesmo assim. Porque você sentia que aquilo ali não tinha maldade, cara. Entendeu? O Carson, ele era um cara genuíno. Sim. Sacou? Então, quando você chegava lá, você se deparava com esse cara que era desse jeito, um cara, fora do normal, que tirava a roupa do corpo pra te dar, levava os mendigos pra dormir lá no tatame, fez isso diversas vezes. E era um gênio do treinamento, né? Que foi um cara que foi criado como um robô, né? O Hélio Gracie mesmo doutrinou o Carson como uma máquina de lutar, né? E quando ele virou professor, ele, com aquele espírito competitivo dele, entendeu? Que ele não gostava de perder nem no paro ímpar, cara.
Entendeu? Se você entrasse numa de fazer uma aposta com ele, você já sabe que com esse espírito competitivo dele, ele conseguiu formar aquele exército de lutadores que, desculpem as outras equipes, mas igual aquela ali, meu amigo, saindo do mesmo tatame, um tatame desse tamaninho, não vai existir. Entendeu? Você pode procurar as outras equipes aí em qualquer lugar do mundo, mas igual aquela ali, não vai existir. Então, o que você sentia ali que era um grande diferencial? Além, lógico, a gente tá falando do Carson, né, cara, que era o grande condutor desse negócio, né, o cara que tá guiando esse caminho, mas o que você acha que fez com que isso acontecesse? De formar ali um celeiro ali, porra, de caixas grossas pro mundo, né, cara? Porque não foi ganhar competições aqui. Os caras saíram pro mundo de uma maneira... O Carlão até me fala, né, cara, da história. Primeira vez que ele vai pro Japão, o Libório é chamado para dar um treino com os japoneses, né, um jiu-jitsu japonês. E o Libório enfileira todo mundo, pega todo mundo rápido. Os caras mais caixa-grossa, mais brabo, faixa preta do jiu-jitsu japonês. E os caras no dia seguinte, meu irmão, vão no hotel, procuram o Carson, tiram a faixa preta, entregam a faixa preta pro Carson e falam, a partir de agora a gente só vai usar a faixa branca. Porque o que vocês têm aí, meu irmão, não tem nada a ver com o que a gente faz aqui. Né? Vocês dominam esse negócio. O Então, nosso assim, jiu-jitsu é sensacional. E o Carson, cara, o que fez a gente naquela época estar ali à frente? O Carson, cara, ele sempre esteve à frente na visão, nessa parte competitiva. Então, o Carson, ele olhava pra você é um atleta do Carson. Ele não ia querer te ensinar uma cartilha de jiu-jitsu básico. Não, ele ia pegar você, ele ia falar assim, ó, você pra ganhar, você vai fazer isso aqui. Ok? E dava certo. Entendeu? Tanto que a gente ganhou da faixa branca à faixa preta, do galo ao pesadíssimo, sei lá, 95% das lutas a gente levava tudo. Entendeu? Todas as academias juntas não davam nem metade dos pontos que a gente fazia. Né? Na década de 80, ali começo da década de 90. As equipes, inclusive, começaram a se juntar. Não sei se você sabe disso. Os caras começaram a se unir por causa da gente. Né? A Nova União foi criada para ganhar do Carson. A Aliança foi criada para ganhar do Carson. E a expansão da Barra Gracie aconteceu para ganhar do Carson. Você pode perguntar pro Carlinhos. Entendeu? Ali, na Figueiredo Magalhães, ali foi a explosão do jiu-jitsu competitivo pro mundo. Aquela esquina ali é a meca do jiu-jitsu de pano competitivo, é ali. Figueiredo Magalhães com Silva Castro. Entendeu? Foi dali, porque o Carson, quando saiu lá da Academia Gracie, abriu a academia dele posteriormente, em 72, ali na Figueiredo Magalhães. Ele ainda abriu uma outra antes, né? Ali na Nossa Senhora de Copacabana. Nossa Senhora de Copacabana. Mas aí depois, em 72, ele foi lá para Figueiredo Magalhães. A intenção dele era fazer um exército de competidores. Ele não queria saber de ganhar dinheiro, ele não queria saber nada disso. Entendeu? Tanto que ele reduziu os valores da mensalidade, ele botava nego pra treinar de graça, ele não queria saber. Ele queria fazer um exército de lutadores para ser campeão. E ele conseguiu. Engraçado que, inclusive, lutando, competindo contra a própria família, né? Sim. Né? Então isso também foi um negócio assim. Sim, o Carson está ensinando os caras a ganhar da gente, né? Exatamente, cara. E o Carson, é isso que eu te falo, o Carson, ele tinha uma visão diferenciada da coisa. O Carson sempre dizia, eu nunca vou treinar um atleta pra sair no soco com um Gracie. Nunca. Eu nunca vou fazer isso. O cara da minha família. Não vou treinar um cara pra sair na porrada com... Ele falava isso? Sempre falou. Mas ele falava, mas jiu-jitsu é esportivo, cara. É um esporte. Eles vão entrar ali e vão dar um treino, igual na academia, pô. Qual é o problema? Um dia o teu ganho, um dia o meu ganho, é tudo certo. Ele já tinha uma visão diferenciada. Ele não tratava o jiu-jitsu como um produto dele. Entendeu? Assim, imagina o seguinte, eu tenho um produto na minha mão e eu vou valorizar esse produto da forma que eu quero, vendendo para um ou para outro, mostrando esse produto da forma que eu acho mais conveniente para mim. O Carson, ele quis pegar e fazer assim com o jiu-jitsu. Vou explodir isso aqui, vou espalhar isso aqui no mundo inteiro, porque todo mundo merece treinar. E aí ele baixou as mensalidades, botou um monte de gente para treinar de graça,
e começou a ensinar um jiu-jitsu competitivo de verdade. Foi quando o sarrafo do jiu-jitsu subiu, Sim. né? Então tem esse lado muito positivo, né? Porque Sim. traz a evolução, Sem dúvida. né? Quando É claro. existe essa cenário mais Concorrência, competitivo, né? Claro, né? Cada um tá tentando, enfim, melhorar É isso aí. pra ganhar. Então Exatamente. ele puxa a régua pra cima, né? Exatamente. Ele sempre foi... O Carson sempre foi o medidor do sarrafo. Entendeu? Assim, vamos atrás do Carson Gracie. Assim, Sim. vamos chegar nele. Né? E aí o que aconteceu? Com o advento do Vale Tudo, uma galera começou a debandar, né? Uma galera mais nova já começou a treinar Vale Tudo, né? Uma galera começou a migrar já para outros treinos. E em 2000 teve o racha, né? E aí eles fundaram a BTT, Sim. né? E agora tem um tempo aí que o Júnior tá fazendo um ótimo trabalho. Entendeu? O Carson Gracie Júnior tá à frente da franquia Carson Gracie e tá levantando a franquia de uma forma maravilhosa. Carson Gracie já tá voltando a ser o que realmente sempre foi, né? Legal. Esse racha que você comentou de 2000, o que você acha, assim? Porque acho que isso foi um negócio também que mexeu muito com ele, né, cara? Um cara que talvez, como você falou, né, entregou muito, né? Deu muito ali da energia, da paixão. Sentiu um pouco isso, né, cara? Quase que, sei lá, é difícil falar de longe, né? Com ele e com todo mundo, né? Talvez Sim, quem sentiu ficou... um pouco traído. Assim, né, pra mim, eu costumo dizer que eu sou um cara de muita sorte, cara, porque eu tive a oportunidade de dividir o tatame com os meus ídolos mesmo. Meus heróis, né, cara? Eu chegava no tatame quando eu era garoto, faixa laranja, faixa verde, pô... Né, eu chegava no tatame, tava o Murilo lá, o Libório, o Clóvis, né? Porra, Della Riva. Porra, olha que barato, né, cara? Sim. E diariamente, cara, eu tinha contato com esses caras, eu tinha oportunidade de treinar, de trocar com eles, entendeu? Pô, e de repente isso sumiu da minha vida. Entendeu? Porque quando eles saíram, eu resolvi ficar. Não, eu falei, não vou. Entendeu? Eu já não tô mais competindo, né, assim, em alto nível, né? Eu já tava fazendo outras coisas, assim, eu até depois quero voltar nesse ponto, porque eu acho que eu negligenciei muito essa minha parte do jiu-jitsu profissional, mas enfim. Eu já não estava competindo já com tanto afinco, então quer dizer, eu falei, eu não vou sair, entendeu? Eu quero continuar defendendo a bandeira do Carson, eu vou ficar por aqui. E eu tive que me privar desse encontro, né? Diário, com os meus grandes ídolos, né? Com as minhas referências. Então, isso me doeu muito, né? Eu tenho certeza que doeu muito no Carson também. Sim. E até voltando, falando nesse ponto também, né? Assim, você era um cara, acho que peso galo, né? Se não me engano, enfim, porra, pequeno, né? Muito, muito pouco peso, treinando com os caras gigantescos, né? Cara? Então, voltando inclusive pro conceito que você falou ali, né? De adversidade, era adversidade o tempo inteiro, né? Exatamente. Eu nem via difícil, mais isso. Inclusive, sobreviver, né? Porque, porra, meu irmão, você tá num negócio ali tomando a massa o tempo inteiro. Mas tem um outro lado que é de você conseguir afiar essa espada o tempo inteiro também, porque você tá treinando com os melhores, né? Assim, e tomando essa massa da maneira mais potente possível, né? Você tem que entender que o treino é uma viagem só sua, entendeu? Assim, eu não preciso necessariamente ganhar um treino para ganhar o treino. Sim, exatamente. Entendeu? Exatamente. O treino é uma viagem minha, cara. Isso é legal você ter falado. Eu posso treinar minha defesa, eu posso treinar uma posição, eu posso treinar diversas coisas num treino. E o treino pode ser baseado no que eu quero. Entendeu? Exatamente. Não interessa se você vai ganhar o treino, eu não tô cagando pra isso. Entendeu? Assim, o lance é o seguinte, eu quero me treinar e eu quero te treinar. Entendeu? Eu não vou treinar, por exemplo, eu sou faixa preta, eu vou treinar com faixa branca, eu vou ficar amassando o cara. Entendeu? Eu não vejo sentido nisso. Entendeu? Então, quando você consegue entender que o seu treino é uma coisa sua, entendeu? Você passa a ser mais... Como é que eu vou dizer? Você passa a ser mais delicado com a sua resiliência, entendeu? Assim, pô, tudo bem, cara. Porra, meu, você tá treinando com os caras, pô, bem mais pesado. Vamos fazer o seguinte? Vamos treinar o seguinte hoje. Se o cara... Vamos tentar fazer guarda com ele, vamos tentar
reter ele bem, e se ele não passar a tua guarda, tá jóia. Entendeu? Sim, Sim, você vai colocando o seu próprio sarrafo no treino. sim. E aí você consegue treinar de uma forma eficiente em qualquer tipo de treino. Entendeu? Sim. Eu vou treinar com um cara mais pesado. Então eu vou treinar, não cair por baixo. Eu não necessariamente vou treinar, ganhar ou perder o treino, pontuação, não é muito isso, a minha onda. Sim. Entendeu? Porque quando eu treino, eu procuro aplicar o meu sistema, né? E o meu sistema acaba na finalização. Se eu não consigo isso, ok. Vamos lá. Vou treinar com um cara mais pesado, que é mais forte e tem uma técnica parecida com a minha, né? Eu estou em desvantagem. Sim. Então eu tenho que arrumar uma forma de eu estar em vantagem nesse treino. Isso é uma coisa minha. Sim. Entendeu? Eu não posso querer guerrear com você de uma forma totalmente franca, porque isso não seria inteligente da minha parte, né? Então eu começo a fazer um treino mais direcionado para mim, né? Eu evoluo meu jiu-jitsu e consigo treinar. E você também consegue treinar. Isso é ótimo. Então, quer dizer, quando eu era moleque, eu sempre fui o mais leve do meu treino. Eu dificilmente tinha alguém mais leve que eu. Você pode imaginar isso? Todo dia você ser o mais leve do treino? Pô, é difícil, né, cara? Sim. E o jiu-jitsu na década de 80 ali, quando eu comecei, começo da década de 90, cara, era, assim, diferentemente do que é hoje, né, cara? Baseado em metodologia, baseado num estudo legal de como você vai, né, passar para o aluno, né, as aulas de iniciantes. O jiu-jitsu na década de 80 ele era muito pesado, né? Ele era seleção natural, né, cara? Total. Então só ficava ali mesmo quem realmente estava afim de ficar, né, cara? E como eu era um moleque, aquele moleque inquieto, apaixonado por jiu-jitsu, que não queria saber se eu ia treinar com pesado, com leve. Eu queria estar ali dentro do tatame treinando. Estar no tatame é o que me faz genuinamente feliz, cara. Entendeu? Legal. Você chegou a comentar, até pra de repente voltar nesse ponto aí que você falou assim, porra, eu acho que ao longo do tempo, essa parte competitiva minha, eu abandonei muito cedo, enfim, né, você falou alguma coisa. Sim. Nesse ponto aí. Exatamente. Eu não acreditei na visão que eu tinha sobre o jiu-jitsu. Eu acho que eu negligenciei um pouco essa minha parte profissional. Assim, eu sempre amei muito o jiu-jitsu. Eu sempre fui apaixonado por jiu-jitsu. Eu penso em jiu-jitsu 24 horas. Assim. Mas essa parte profissional, eu negligenciei ela um pouco. Eu sempre fui um cara que impactei as pessoas positivamente com o meu jiu-jitsu, né? Você sabe disso. Sim. Eu nunca fui um grande campeão, ganhei algumas coisas, mas ok, assim, ganhei minhas coisas, mas e sou feliz com isso. Mas ainda assim, as pessoas quando me encontram, elas falam, pô, Vinícius, pô, legal, pô, e elas me têm como uma referência. Sim. No jiu-jitsu. Eu acho isso o maior barato, cara, entendeu? Porque eu não tô ali porque eu fui um cara de destaque. De repente ele se impactou com a forma do meu jiu-jitsu e eu acho isso muito maneiro. Sim. E eu podia ter dado continuidade a isso muito antes do que eu fiz. Eu fui viver de jiu-jitsu assim, verdadeiramente agora, quando eu fui para os Emirados Árabes. Eu sempre dei aula, desde a faixa roxa que eu dou aula. Vai fazer 30 anos que eu dou aula. Mas eu nunca vivi unicamente de jiu-jitsu. Eu sempre fiz outras coisas, entendeu? Eu nunca parei para olhar o jiu-jitsu como sendo a minha ferramenta profissional. O jiu-jitsu foi sempre por amor, era a minha cachaça, entendeu? Sim. Então eu acho que nessa parte competitiva eu negligenciei isso. Eu poderia ter sido mais profissional nessa parte. Entendi. Talvez, puxando aquela conversa de antes, né? Esse negócio do amadurecimento, né? Sim. E de você entender, talvez, o quanto essa ferramenta poderosa, né? E poderosa mesmo, porque, como você falou, cara, você tá inspirando pessoas. Talvez isso aí seja um dos maiores valores. Sem dúvida alguma. Né? Você, pra mim, foi uma grande referência. Porra, no teu estilo de lutar, né? Eu vi você um cara muito forte internamente, né? Pequeno, mas muito forte, muito corajoso, né? E essa coragem, ela é inspiradora, né, cara? Porra, se esse cara tá fazendo isso, por que eu não posso fazer, né? Sem dúvida.
Então, né, eu falo, porra, eu quero ser parecido com esse cara. Então, e é acho isso que eu quero levar da minha vida, meu brother, entendeu? É você conseguir impactar as pessoas positivamente. Quando eu sentei nessa cadeira aqui hoje, e a gente tá se olhando aqui, isso é maior barato, Sim. sabe? Eu fiquei imaginando aqui, cara, me passou um filme, quando eu fico lá nos Emirados Árabes assistindo o teu programa, é exatamente isso que eu fico vendo. Eu falo, pô, que legal, olha só. O papo do cara, ele tem uma informação muito rica para dar para as pessoas, entendeu? Sabe? Quando você impacta uma pessoa positivamente ao ponto dela lembrar de você, cara, isso é fantástico, cara. Entendeu? Você Sim, conseguir fazer isso sim. com várias pessoas, né? Sim, exatamente. A gente sem conseguir querer. espalhar isso, né, Sem cara? querer, cara. Exatamente, Entendeu? Você vai lá, naturalmente. você luta, você dá seu coração lá. Entendeu? Mas talvez esse sem querer que você tá falando, cara, eu acho que isso é talvez um outro princípio muito importante pra vida, né, cara? Eu acho que o jiu-jitsu também nos traz pra esse lugar da verdade. Ali não tem como você Ali não vestir uma tem. máscara. Exatamente, né? ali não Entendeu? tem. Ali é você colocando tudo de você, né? Ainda mais um cara do teu nível, né? O teu nível é total paixão, é total coração, né? Então, isso é passado da forma natural, mas uma forma muito verdadeira, né? Então, eu acho que é isso que toca muito as pessoas, porque essa conexão, né, humana, O jiu-jitsu traz isso, né, cara? total, ela vem natural, né? É esse nosso lado humano, né? Que às vezes até se perde no mundo, né? Ou no mundo mais tecnológico e tudo mais, quando às vezes a gente não entende, né, a verdade do mundo, a verdade das pessoas, a gente começa a fugir para uma coisa um pouquinho mais virtuosa, né? Então acho que o jiu-jitsu tem um pouco essa coisa de te trazer um pouco mais para sua essência, né? De você se sentir as pessoas, né? E entender até o valor da verdade, né? Pô, cara, uma coisa que eu recomendo, assim, que eu aconselho às pessoas é elas tentarem se conhecer melhor. Isso é Sim, isso é um exercício maravilhoso. e o O jiu-jitsu jiu-jitsu ajuda muito. é uma jornada de autoconhecimento, É isso aí, né, cara? o jiu-jitsu ajuda muito. Porque você... Vou dar alguns exemplos, né, cara? Você tá trabalhando aí a questão do ego o tempo inteiro, né? Não, você vai ter que lidar com os seus problemas, cara. Você não vai fugir deles lá. E o problema não é só técnico, né? O problema não é só se você perdeu ou ganhou, né? São esses Você vai ter que lidar. Você vai ter que aprender a encarar o seu problema, a lidar com ele. Você não vai. Ali no tatame, você vai ajoelhar na frente do cara e você tem um problema pra resolver. Sim, Entendeu? E você vai ter que resolver esse problema. De uma forma ou de outra. sim. Entendeu? Se você transferir isso pra sua vida, cara, entendeu? Você se torna uma máquina. Entendeu? Se você consegue incluir pílulas de consciência todo dia nessa nossa vida inconsciente que a gente leva, né? E a gente conseguir ter consciência de solucionar os nossos problemas ao invés de, né, tentar desviar deles. Sim. A gente vive com menos problemas, né, cara? Assim, parece óbvio, mas cada vez que você soluciona um problema, Sim. você tira uma mochila das costas, né, cara? Sim. E o jiu-jitsu te ensina isso. De várias perspectivas. Um da coragem, que eu te falei, né? Assim, de você enfrentá-los. O outro da conexão, de você conectar. O que você tá falando, se conecta com o problema. Não sai de uma montada sem conexão. Exatamente. Né? É isso aí, cara. Você vai ter que raciocinar pra sair daquele problema. Não tem jeito. Você vai ter que achar a solução daquele problema. Sim. Né? O jiu-jitsu, ele, por ser uma luta corporal, né, cara? Ele te entrega muito... É muito contato, né, cara? Assim, é uma coisa de confiança total, assim. Total. Né? Assim, você... Que a gente tava conversando ali, né, cara? Sim. Eu coloco a minha vida na tua mão, cara. Entendeu? Se você apertar o meu pescoço durante 5 minutos, eu morro. Sim. Entendeu? Então, se a gente estiver treinando e você me pegar num estrangulamento e eu bati e você me soltar, cara, assim, eu tenho toda a confiança em você. Entendeu? Você poderia ter me matado ali, se você quisesse. Sim. Né? É uma arte diferente das outras, né, cara? Sim, e essa relação de confiança, né, que a gente vai nutrindo no dia a dia, né, me entendendo que dentro desse grupo de pessoas, né, a gente tem essa verdade de uma relação verdadeira, de novo, não tem muito como eu ficar te fakeando muito, né?
e que existe e que é trabalhado muitos aspectos, de novo, como a humildade, o respeito, porque um dia você pode ganhar, outro dia você pode perder. Você vai acontecer isso durante a jornada, não tem como não acontecer Você isso. vai, cara. Né? Você vai. Por mais brabo que você seja, vai ter o dia ali da sua derrota. Vai. Né? Vai. Você tem que aprender a lidar com isso. E você vai ter que, de alguma forma ali, meu irmão, Você vai ter que aprender. Você vai ter que aprender, querendo Sim. ou não. Sim. Né? Então assim, eu costumo dizer isso, cara. O jiu-jitsu, ele é muito maior do que somente uma luta com golpes traumáticos. Sim. Entendeu, cara? O jiu-jitsu é uma escola mesmo. É uma escola de vida. Entendeu? Sim. Você vai entrar ali no tatame, cara, e você vai encontrar um advogado e você vai encontrar um flanelinha, entendeu? Assim, no mesmo lugar, os caras se cumprimentando, sentados depois na resenha, batendo papo. Isso não acontece em outro lugar. E talvez até naquele momento ali, as posições se invertem, né? Às vezes as posições de hierarquia, né? O cara é um instrutor, né? De um cara que é um juiz, enfim. Então, sem dúvida, isso acontece muito. Isso acontece muito. Isso acontece muito. Coloca as pessoas, né? Assim, a gente percebe que a gente é todo mundo igual, cara. Exatamente. Entendeu? Assim, pô, eu tenho um compromisso com o jiu-jitsu, cara. Assim, é um compromisso meu com o jiu-jitsu. Não é com o Carson, não é com você, é com o jiu-jitsu. Eu tenho um compromisso com ele. O jiu-jitsu me salvou quando eu precisei, sacou? Eu perdi meu pai muito cedo, perdi meu pai com 18 anos. Cara, e o jiu-jitsu pegou e falou assim, vem cá, vou te colocar aqui embaixo da minha asa, não vai acontecer nada contigo não, fica tranquilo. E assim ele fez, cara, entendeu? Eu podia ter feito centenas de besteiras na minha vida, mas eu não fiz porque eu estava treinando, porque eu estava competindo, porque o jiu-jitsu cuidou de mim, entendeu? Eu tive o discernimento de conseguir escapulir das armadilhas da vida com a ajuda do jiu-jitsu. Então eu tenho um compromisso com o jiu-jitsu, que é ensinar o máximo de pessoas possíveis enquanto eu estiver no tatame, de graça. Entendeu, meu brother? Assim, é uma gratidão que você tem, né, cara, por tudo isso e tá devolvendo isso. Exatamente, né? Eu quero devolver um pouco pro jiu-jitsu que ele me deu. O jiu-jitsu me deu tudo, cara. Eu não consigo imaginar a minha vida sem o jiu-jitsu. Assim, hoje tiraram o jiu-jitsu. Não sei como é que eu vou fazer. O que eu faria da minha vida, assim. O jiu-jitsu está entranhado em mim e ele cuida de mim diariamente, assim, me mostrando, às vezes de forma transversa, mas Sim. te dando lições, cara. Sim. Entendeu? É legal também, acabei de conversar também agora com o Pedro Valente, né, cara? E ele também é um cara muito estudioso, né? Que grande conviveu. professor, cara. De vez em quando eu mando mensagem pra ele, não tenho muita intimidade com ele, não, mas... Não, ele é demais, cara. A gente teve uma relação muito próxima também, porque a gente estudou junto na escola, então a gente teve uma vivência muito legal, né? E ele foi o cara, acho que foi o primeiro cara que falou essa palavra na minha frente, que eu não sabia nem o que é. Jiu-jitsu. E ele fala, né, cara, hoje ele tem um trabalho lindo também, um cara muito estudioso, né, e ele fala que o jiu-jitsu é tudo, né, é uma filosofia de vida. É isso né? aí, exatamente, cara. E você falou isso muito aqui também hoje, até na gravação aqui e durante a nossa conversa ali, enfim, em todo momento, a gente vê como é que transcende, não é só naquela hora da prática da técnica, né, cara, a gente leva isso pra fora, e talvez esse seja o jiu-jitsu mais poderoso, né, o que a gente vai levar e conduzir e passar para os outros também, né? Uhum. Porque eu acho que a gente tem uma responsabilidade como lutador de ser um grande representante, né? E de cada vez mais passar esses aspectos positivos dessa arte para as pessoas, para a humanidade, meu irmão, que seja, pensando grande. Sem dúvida nenhuma. E se a gente conseguir impactar as pessoas através do jiu-jitsu, através do esporte, porque são ferramentas, né, cara? Sim. O esporte em geral, né? Ele é usado de uma forma, eu acho que como é que eu vou dizer? Acho que é um pouco desperdiçada a forma na qual o esporte é usado aqui no Brasil. O esporte aqui é muito visto como hobby no Brasil, entendeu? Sim. O esporte é necessário, cara. O esporte é uma necessidade que a pessoa tem.
Sob vários aspectos. Cara, o jiu-jitsu ele tem centenas de benefícios. Centenas, cara. Entendeu? Quando você fala que vai colocar o seu filho no jiu-jitsu, pô, ele não vai só aprender a lutar, cara. Ele vai fazer amigos. Ele vai se socializar. Entendeu? Ele vai aprender a perder, a ganhar. Ele vai aprender a ter disciplina. Ele vai aprender a respeitar o professor. Ele vai tomar um esporro do professor, diferentemente do que ele faz na sua casa. Ele vai, briga com você, ele vai tomar um esporro do professor e ele vai entender que ali não tem brincadeira. Sim. E aquilo ele vai levar para casa. Exatamente. Entendeu? O jiu-jitsu, ele te molda sem querer te moldar. Porque ele é uma arte sensacional, infinita. Entendeu? Não é à toa que a expansão do jiu-jitsu ela aconteceu quase como uma coqueluche, né, cara? Assim, de um dia pro outro, o jiu-jitsu tá no mundo inteiro. É impressionante os relatos que eu tenho recebido, pô, inclusive de um cara que eu acho que tem muita credencial para falar isso, que é o Marcelo Alonso, falando que hoje, né, cara, as pesquisas, enfim, estudos mostram que o jiu-jitsu é a arte que hoje, brasileira, cultural brasileira, que mais impacta o mundo. Mais do que bossa nova, mais do que qualquer outra coisa. Mudando, inclusive, você tá num país com uma cultura muito diferente, né? E eles estão aceitando coisas de mudança de cultura, de toque, né? A gente tava falando isso também um pouco ali no dojo. Exatamente, cara, é um barato isso. E se você tiver uma visão um pouco mais profunda do que tá acontecendo lá, você vai perceber que a gente tá mudando o ritmo de uma sociedade, cara. Entendeu? Os árabes, eles têm uma cultura com comida. Entendeu? Eles gostam muito de comer. Eles curtem esse lance, né? De comer. E às vezes eles comem mal, cara. E eles se exercitam muito pouco. Até por conta do calor, daquela roupa, entendeu? Que eles usam, a candura, né? Que você não tem muita mobilidade com aquela roupa. Sim. Entendeu? Então você vê, assim, você conhece, por exemplo, o pai de um aluno ou o avô de um aluno, você vê o cara, pô, mais gordinho, assim, às vezes os caras da minha idade, assim, parece que tem o dobro da minha idade. E você vê a molecada que tá chegando agora, cara, é uma molecada já totalmente diferente. Entendeu? Uma molecada já sarada, que bebe água, que se alimenta bem, que tem uns conceitos já que o jiu-jitsu está entranhando ali de uma forma que isso vai mudar essa forma, vai quebrar essa família. Sim. E essa família vai começar a andar de um outro jeito, cara. Sim. Isso é genial, cara. Isso é grandioso, isso é gigante. Entendeu? Muito. Você conseguir mudar o ritmo de uma cultura, cara. Sim. Através da luta, né? De novo, não é isso aí, não é só a lua, exatamente. Não é ali dentro. Não é só a luta. O cara tá levando isso. É isso aí, exatamente, cara. Porque ele começa a criar consciência de que, porra, se eu cuidar melhor da minha saúde, a importância de cuidar melhor da saúde, porque ele sente, ele não treina o que ele precisa. Sem dúvida. E você imagina o seguinte, você, pô, a gente tá na ponta daquela pirâmide ali, cara. Entendeu? A gente começou lá atrás, isso aí. Sim. Entendeu? Pô, isso é muito satisfatório, no final das contas, a gente conseguir perceber onde a gente chegou. A gente tava quebrando pedra lá atrás, né? Lutando, de madrugada, né? Naqueles tatames de palha. Sim. Pô, e hoje em dia você vê o que o jiu-jitsu alcançou, né, cara? É gratificante demais. Total, e eu acho que você, como alguns outros que eu tive a honra e o prazer de conversar aqui, ajudaram a pavimentar esse caminho, né, cara? Foram caras que, voltando de novo pra tua história, toda essa coisa da paixão, do amor, do Carson também, né? Enfim, o quanto isso ali era o que estava em jogo, não tinha medição de grana, enfim, de nada, né? Vocês estavam querendo provar pro mundo que aquela arte ali tinha uma eficiência, que aquela arte era muito poderosa em vários aspectos. Exatamente. Né? Cara, e num mundo desconhecido, porque, porra, os primeiros vale-tudos, meu irmão, porra, não sei o que esse outro cara vai fazer. Não sei quais são as ferramentas que esse cara tem. Mas a gente... o jiu-jitsu, ele traz muito essa autoconfiança, né, cara? Sim. Porque é uma arte muito, muito, muito eficiente. Ela é muito eficiente. O jiu-jitsu básico, cara, ele é muito eficiente. Ele é muito eficiente. Tanto que todo mundo treina jiu-jitsu hoje em dia. Não tem como você querer se aventurar em qualquer outra coisa dessa se você não treinar jiu-jitsu. Sim. Não tem como. Sim. Né? O jiu-jitsu, desde lá do início, quando a gente começou lá atrás, a gente já sabia, né, da eficiência da arte. Eu só não acreditava, e eu me lembro do Carlinhos falando isso pra mim, cara, é curioso isso.
Eu me lembro quando a gente era moleque, que a gente ia pesar pros campeonatos, a pesagem era na casa do Carlinhos. Sim. A pesagem era lá na casa dele. E a gente desculpa só de parar aqui, porque é engraçado você tá falando isso, mas liga com o que a gente tá falando, né? E o Draculino falou isso. Falou assim, porra, meu irmão, pensa bem. O Carlinhos, que todo mundo pode falar várias coisas sobre esse cara, que é o grande mestre dele, né? Falou assim, porra, meu irmão, o cara abria a casa dele pra receber gente de tudo quanto é lugar no mundo, meu irmão. Por amor naquele negócio, meu irmão. Tu vai botar uma porrada de gente aqui na tua casa pra E era pesar? dentro da casa dele mesmo. E no começo, e tudo bem, pode falar, mas tinha dinheiro envolvido. Mas, cara, ele tava construindo um negócio ali que a gente não sabia o que ia dar, meu irmão. Cara, desculpa, quem critica isso, cara, quem critica é porque ainda não entendeu o que tá acontecendo aí no mundo. A CBJJ e a IBJJF, elas fizeram um trabalho magnífico, cara, de expansão da arte, entendeu? Agora, a gente tá chegando na profissionalização, ok, beleza, cara, entendeu? As pessoas ficam reclamando, dá dinheiro aqui, dinheiro ali. Cara, você tá tendo a oportunidade de viver do jiu-jitsu. Sim. Sem dar aula, treinando, para ser um profissional. Você vive do que você escolheu para fazer. Tem noção de quantos % no mundo tem essa oportunidade? Entendeu? Sim. E essa oportunidade foi dada pela IBJJF, cara. Não adianta você fechar os olhos para isso. Sim. Né? Assim, as pessoas podem falar o que quiserem. Sim. Entendeu? O Carlinhos, para mim, foi um visionário. É um cara... Sim. E aí eu voltando lá, né, eu chegava na casa dele, né, cara, eu do Carson, né, eu falei assim, para de roubar minhas frutas aí, ele tinha uma geladeira do lado de fora. E aí eu sempre tive uma boa relação com ele, cara. Depois eu até vou contar uma história minha do Pan-Americano com ele. E aí eu me lembro dele falando uma vez na casa dele, cara, a gente garoto ainda, ele falando assim, Vinicinho, jiu-jitsu daqui a pouco vai estar no mundo inteiro, cara. Entendeu? Se você quiser pensar em ser professor de jiu-jitsu, pode pensar. Porque nunca ia passar pela minha cabeça, né, cara? Na época eu dei risada. Entendeu? Mas ele acreditava naquilo mesmo, cara. Entendeu? O cara quando acredita numa coisa, é muito difícil parar esse cara. Né, cara? Sim. É muito difícil. O cara quando tem um propósito mesmo. E o cara via naquela ferramenta e deu no que deu, olha aí. Como é que tá? Né? Assim, o Carlinhos, cara, quando a gente viajou pro Pan-Americano em 96, foi o segundo Pan. Cara, eu arrumei a passagem com um patrocinador, cara. Pô, meu pai tinha acabado de morrer. Totalmente sem dinheiro. E aí eu arrumei uma passagem, falei, pô, tem que lutar esse campeonato, cara. Pô, campeonato maneiro, pô, eu sou competidor aqui, pô, não vou participar dessa festa. Aí eu consegui, fui lá no patrocinador, pedi, implorei. Pô, uma amiga minha, pô, parcelou a passagem, pô, consegui. Beleza. Chegando lá, não tinha dinheiro pro hotel, cara. Não tinha dinheiro. Eu falei, meu irmão, vou dar um jeito. Aí tinha uma galera do Carson no hotel, eu fui, fiquei no quarto dos caras. Falei, pô, vou botar um colchão aqui no quarto de vocês, eu fico aqui no quarto de vocês. Cheguei no dia seguinte pra tomar café, eu não tinha o ticket do café da manhã, né? Porque eu não tava no hotel, Sim. né? Assim, Sim. Supostamente. Aí eu encontrei o Carlinhos no saguão. Aí o Carlinhos falou assim, tu tá agregado no hotel, né? Falei, pô, tô, professor. Aí, pô, tirou do bolso, assim, um pacote de ticket de café da manhã. Falou, toma aí pra tu. E me deu, cara. Entendeu? Pô, eu ia lutar com os alunos dele, cara. Entendeu? Sim. Eu sempre tive uma relação legal com ele. Entendeu? Por mais que exista essa rivalidade, assim, pô. Foi um cara legal de trocar com ele, assim, porque ele é um cara muito sábio. Ele é. Entendeu? E eu tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes, assim, tive esse privilégio. Muito legal, cara. É muito legal a gente ter esse contato. A gente viu, né, cara, muito de perto, né? Você teve essa relação com o Carson, você teve essa relação com o Carlinhos, assim, exatamente. Caras que, porra, é o que a gente tava falando ali no começo, né? Assim, a proposta disso aqui, cara, é usar de uma forma, de novo, né, assim, sempre positiva, caras como você, cara, que atravessaram uma jornada de vida, meu irmão, que, porra, é muito inspiradora para as pessoas. E graças a Deus, sou muito grato, né, por ter conhecido vocês. Exatamente. Por ter passado alguns de uma forma um pouquinho mais superficial, outras com uma intimidade maior. Mas é impressionante, cara, como
E, de novo, o jiu-jitsu conecta, cara. A gente tava contando aquele show do Draculino, meu irmão. Uhum. A gente não se conhecia muito. E eu tinha até, esse cara é da Barra Grace, meu irmão. Esse cara não é o cara que eu vou torcer pra ele. Né? E daqui pra frente a gente cria uma relação, porra, íntima, né, cara? De confiança, de troca, de ajuda, de troca de informação. Que, porra, meu irmão, talvez seja o que o mundo mais precisa, né? A gente falou da questão do preconceito, né? Quer trabalhar preconceito, meu irmão? Leva pra academia de jiu-jitsu. Uhum. Ali você vai trabalhar. Exatamente. Né? Ali você vai lidar com todo mundo, meu irmão. Exatamente. Gente de tudo quanto é tipo e classe. Não, e ali você vai apanhar, dessas pessoas. É tudo. Né? E ali você vai apanhar delas. Quer dizer, o que é pior, né? Exatamente. Uma pessoa que tem esse tipo de pensamento, né? Sim. Assim, ela se vê numa situação em que ela vai apanhar daquela pessoa, né? Apanhar. Sim. Né? Ela vai perder o treino, de repente. Sim. Vai colocá-la num lugar, né? Vai tirá-la daquele pedestal, né, cara? Exatamente. E é legal para as pessoas aprenderem, né, cara? Sim. Cara, por exemplo, toda vez que eu entro no tatame, lá nos Emirados Árabes, por exemplo, a gente dá aula de manhã até a tarde e de noite tem o treino dos professores, né? Os faixas pretas se reúnem para treinar, Uhum. né? E quando eu chego no tatame, eu sinto a reverência que as pessoas têm por mim. Mas não é necessário isso, cara. Você tá entendendo? Eu sou mais um ali naquele treino. E quanto mais eu puder te ajudar nesse treino, mais eu tô me ajudando. Sim. Mais eu chego em casa, porra, feliz, cara. Entendeu? Às vezes, eu não consigo ver você fazendo uma coisa que eu acho ineficiente, por exemplo, e eu não chegar lá pra você e falar, parou. Faz aqui. Eu não consigo. É uma parada mais forte que eu. Entendeu? Sim. Eu todo dia que eu treino com um cara, por exemplo, eu chego pra ele e falo o seguinte, olha só, eu fiz isso por causa disso e disso. Você tá errando nisso e nisso e nisso. Eu falo o meu jogo pro cara. Porque aquilo vai me ajudar Sim. a evoluir. Sim. Quando ele mata aquela minha posição, eu tenho que fazer outra. Sim. Entendeu? Ou então tem que arrumar um jeito de chegar naquela posição de outra forma. Sim. Isso me ajuda. Né? E isso esse ciclo virtuoso, cara, ele expande. Esse moleque que eu ensino, ele vai ensinar o outro também. Sim. Ele vai entender a filosofia qual é. Sim. Entendeu? Ele vai entender que ganhar o treino ali não é o mais importante. Entendeu? Exatamente. Você evoluir tecnicamente é muito mais importante do que você ganhar ou perder um treino, cara. Sim. Entendeu? Às vezes é aquilo que eu tava te falando no início. Quando você tem uma viagem no seu próprio treino, ganhar ou perder é seu. Não é do treino. Entendeu? Sim, sim. Então, quando você viaja nessa evolução técnica pessoal, cara, é a hora que você começa a descobrir que o seu jiu-jitsu vai subir de nível, cara. Porque você vai começar a expandir a sua cabeça. Você não vai ver aquilo ali só como um momento de rivalidade ali, que eu quero ganhar o treino. Não é Sim. isso a parada. Entendeu? É muito maior que isso. Muito cara. maior. É muito maior. Né? Sim. Então, quando eu chego no tatame lá, voltando ao que a gente estava falando, eu vou me perdendo, né? Eu falo. Quando eu chego no tatame lá, eu vejo a reverência das pessoas, eu fico muito, muito satisfeito, eu fico muito, muito agradecido. Mas eu sou um igual, cara. Sim, mas eu acho que a gente deve aceitar isso também. Eu aceito. Porque volta todo pra tua história. Cara, você passou, você trabalhou uma jornada ali, né? Enfim, de muita energia, de muito sentimento, de muita paixão colocada, né? De coisas que você teve que resolver lá na frente. Você foi na frente. Então, acho que essa reverência é por isso, né? Assim, é por todo esse valor de tudo que você construiu lá na frente pra você estar no lugar que você tá. Mas então, eu não me permito usar isso pra nada. Tá entendendo? Uhum. Entrou ali, não interessa, cara. Sim. Entendeu? Sim. Eu posso até, de repente, o treino tá muito cheio, por exemplo. Vamos organizar? Quem vai organizar sou eu. Eu sou o mais graduado ali, eu me sinto na responsabilidade de fazer isso. Entendeu? Uhum. Mas agora eu não vou usar disso, dessa reverência que você tem por mim, pra... Isso não existe. Sim. Entendeu? A gente tá ali, a gente é companheiro, cara. Eu preciso de você. Sim. Você precisa de mim. Entendeu? Sim. É uma troca ali. Igual. Honesta. Honesto, Né? exatamente. Verdadeira.
né? Quando a gente treina. Então ali a gente tá ali pra isso, cara. Sim. Pra quando a maré subir, todos os barcos subirem junto. Exatamente. Né? Assim, quando você se dispõe a fazer alguma coisa, a gente vai sempre voltar nessa parte de impactar as pessoas, né, cara? Eu quero que daqui a pouco, entendeu? As pessoas vão lembrar de você dessas pequenas coisas, desses pequenos momentos, desses pequenos ajustes, dessas pequenas demonstrações que você tem de afeto, de carinho, de responsabilidade com as pessoas. Esse tipo de lembrança que vai ficar, Sim. né? Não é que eu era bom ou que eu era ruim. Sim. Isso aí, daqui a pouco a gente tá velho, cara. E daqui a pouco a gente vai perder o treino pro faixa azul. Sim. Normal. Sim, normal, Né? exatamente. E talvez seja normal e muito aceitável, né? E talvez seja a nossa missão, como professor, de tornar o nosso aluno melhor do que nós. Não, se eu não fizer isso, para. Né? Assim, o dia que eu perceber que eu não estou querendo que o meu aluno fique melhor que eu tenho que fazer outra coisa. Né? A minha intenção é passar tudo que eu sei para aquele cara. Né? Então, se eu passo tudo que eu sei para aquele cara, ele com 30 anos a menos, né? Com uma vitalidade, naturalmente, né? Naturalmente, o que vai acontecer? Ele ganhar de mim. Sim. Se ele ganhar de mim, eu tô indo no caminho certo. E você ainda tá, talvez, tirando um monte de coisa que você já aprendeu que talvez, não é que não servir, né? Mas que alguns corta caminho. Não precisa mais vir por aqui. Eu já passei, vem por aqui que talvez seja muito mais fácil. Né? Claro. Você já tá entregando de uma maneira mais filtrada para esse cara. Sem dúvida. O jiu-jitsu evoluiu muito metodologicamente. Sim. Né? Quem estuda um pouco de jiu-jitsu vai perceber isso rápido. Sim. Entendeu? Que é a metodologia de ensino e a metodologia de treinamento, ela evoluiu muito. Sim. Né? Foi acho que um amadurecimento daquilo que a gente tá falando, né, cara? A gente passou por vários momentos, você foi um cara que passou por várias gerações, né? E participou muito desse amadurecimento. Sim. Né? Participo até hoje, cara. Participa até hoje. Treinando diariamente. Exatamente. Então, assim, você viu o quanto essa evolução, né? E aí, voltando ao que a gente estava falando, né? Talvez a gente hoje consegue passar de uma maneira muito mais simples e eficiente a arte, né? Exatamente. Porque a gente vai descodificando algumas coisas e passando de uma maneira, uma metodologia, né? Que faça mais sentido, enfim, que o caminho seja mais fácil. Sem dúvida. Eu prezo muito. Eu sou um cara que primo muito pela eficiência da técnica. Né? A eficiência da técnica, ela passa por alguns quesitos. Mas, para mim, é a ponte fundamental, né, entre o treino, a prática e o exercício na hora do rola. É você procurar transferir a prática para o treino com eficiência. Esse, para mim, é o caminho mais importante e o mais difícil. Sim. Também. Porque passa muito por aperfeiçoamento técnico, né? Sim. E aperfeiçoamento técnico, mormente, do básico, né? Onde todo mundo já conhece as defesas e os ataques, então ele se torna mais complexo ainda. Sim. Né? Para você aperfeiçoar uma posição que todo mundo já conhece ao ponto de ela se tornar indefensável, é muito complexo. Muito complexo. Diferentemente de uma posição que eu criei aqui que você nunca viu. Sim. Eu vou te colocar num mundo onde você nunca viu, você nunca foi, então beleza, vai ser mais fácil para mim. Sim. Né? O aperfeiçoamento e a eficiência da técnica, ela requer muito trabalho. Sim. Mas talvez entre também um lado, né, que seja difícil também de ser treinado, né? E acho que você entende muito disso também, por toda a tua vivência de luta e pela sensibilidade que eu sei que você tem artística, né? Um lado que aí é individual de cada um, né? Cada um tem seu feeling, tem seu sentimento, vai se expressar de uma forma. Isso tá dentro desse negócio, né? Assim, porque não é só... obviamente a técnica,
né, ela traz eficiência, mas é um conjunto de coisa que vem com esse feeling também, né, da arte, da espontaneidade, né, de você se expressar de uma maneira. Então, talvez alguns vão ter mais dificuldade de uma certa posição, outros não, né, então, porque entra essa parte do sentimento da arte, né. O jiu-jitsu, ele é 100% expressivo, cara. É uma luta corporal, cara. Entendeu? Não é uma luta que você faça sozinho na frente do espelho, por exemplo, que vai fazer uma sombra de boxe, por exemplo. Sim. Não dá pra fazer isso com o jiu-jitsu. O jiu-jitsu, ele é expressivo, ele é sentimento, ele é contato, é suor, cara. Entendeu? A gente tá o tempo inteiro em contato. Sim. Naturalmente, você vai se deparar, se você for um cara que você tem um pouco de dificuldade com isso, se expressar, né? Se for um cara muito tímido, Sim. você vai conseguir achar um ponto ali de olhar para você conseguir, de repente, contornar aquilo, Sim. né? Porque o jiu-jitsu, nessa forma expressiva dele, né, cara, ele trabalha muito essa consciência corporal, né? Que o cara naturalmente, ele tem que se jogar. Entendeu? Você faz uma posição, você tem que estar inteiro nela. Entendeu? Se você faz uma posição e você emprega 20% da sua força, se você coloca o posicionamento 30%, ela não funciona. Sim. A posição não funciona, né? O jiu-jitsu, ele é uma arte corporal, né, cara? Sim. Então, essa expressão, né, que o ser humano tem quando ele treina, né, e ele vai ter que se desenvolver ali com essa forma, no meio de um monte de gente, né? Assim, às vezes o Carson fazia muito isso com a gente. Ele tava rolando um treino, aí daqui a pouco ele parou, senta todo mundo, fulano no meio, e te colocava pra treinar com todo mundo olhando. Entendeu? Ele sentava no banco, ele ficava olhando. Sim. E todo mundo olhando o teu treino. Entendeu? Vira e mexe, ele fazia isso, porque ele queria testar como é que você ia se comportar ali. Enquanto tá todo mundo treinando, tá ninguém te olhando, tem ninguém te olhando, talvez ele também não tá certamente olhando. naquele momento você ia treinar de forma diferente. Exatamente. Então ele fazia isso, vira e mexe, ele sentia que você era meio assim, ele te colocava no meio. E ele vai despertando aquilo em você, né, cara? Sim. Entendeu? Naturalmente, assim, daquela forma dele, meio bruta, meio... Sim. Né, porque eu não fui um cara que estudou muito, assim, psicologia, por exemplo. Sim. Né? Mas foi um cara que estudou muito luta, né, cara? Então, quer dizer, ele sabe... O Carson, ele sabia como arrancar o melhor de você. Entendeu? Sim. Se você fosse tímido, se você fosse desajeitado, ele olhava pra você e falava assim, você vai fazer isso aqui. Ele pegou o Valide, né? O Valide não é um primor em técnica, Sim. mas, pô, foi um dos maiores competidores que a Academia do Carson teve. Né? Por quê? Porque o Carson chegou e falou, ó, você é desengonçado, então tu vai fazer isso aqui. E o Valide acreditou no Carson de uma forma que, cara, o que o Carson falava, se o Carson chegasse pro Valide e falasse assim, ó, dá uma cambalhota ali, o Valide ia dar uma cambalhota ali. Entendeu? O cara acreditou, o Carson sabia muito, o cara se tornou um grande campeão, mesmo não sendo um cara de tanto recurso técnico. Sim. Porque o Carson sabia extrair isso das pessoas, entendeu? Então, se ele percebesse alguma coisa em você, que ele pudesse mexer, ele mexia, entendeu? Isso era muito legal nele. E quando você fala, porra, o cara não estudou psicologia, mas talvez fosse um mestre em psicologia, né? Porque, porra, o entendimento forense, né? De extrair isso. Empirismo. Não só o melhor, né, cara? Porque eu acho que é os dois, né? É você extrair o melhor e você trabalhar, talvez, o lado de deficiência. Né? Que talvez tenha um limite ali, mas vai ser trabalhado. Inclusive aceitado. A aceitação de você saber assim, pô, meu limite tá aqui. Mas são duas coisas, né, cara? O Carson, ele era um cara muito competitivo, né? A vida dele era competição, cara. Tudo ele queria competir. Se falasse alguma coisa pra ele falava assim, 10-1, quer apostar? Qualquer coisa. Entendeu? O negócio dele era competir, cara. Ele queria competir, era para um ímpar, para qualquer coisa. Então, quer dizer,
Quando ele se propunha a te ensinar, por exemplo, eu cheguei no Carson no meio dos anos 80, no 86, 87. Eu cheguei no Carson em 89 definitivamente. Eu ia lá, comecei no Animal em 86, 87 e fui definitivamente pro Carson em 89. Quando eu cheguei no Carson em 89, ele já não dava mais aula de jiu-jitsu, assim, não tinha a turma dele, entendeu? Mas ele tava no tatame diariamente, corrigindo, falando do treino, falando dos campeonatos. Então, a preocupação dele naquele momento era te transformar num competidor, entendeu? Ele ia valorizar muito mais a sua parte que ele acha que onde você vai bem do que corrigir a sua parte onde você vai mal. Entendeu? Isso aí ele ia deixar para depois. Naquele momento, na competição, ele ia te treinar para você ganhar a competição. Né? O Carson ele sempre foi muito competidor. Né? Isso, hoje em dia, com essa evolução da metodologia, né, cara? O jiu-jitsu ele se tornou uma ferramenta mais completa até para o próprio iniciante, que hoje em dia ele consegue ter um programa, né, básico, né, legal, ele ir lá repetir as posições para que ele passe de nível, comece a frequentar as outras aulas, né? Na nossa época não tinha isso, então era todo mundo na mesma turma e, cara, você vai ter que acompanhar o ritmo da turma, né? Então, cada um tentava da sua forma se manter ativo ali naquela turma. Como é que eu vou fazer para ganhar? Né? Como é que eu vou fazer para evoluir aqui? Né? Às vezes fica difícil você, naquela viagem que a gente estava falando do treino, entendeu? Em certos treinos é muito difícil você fazer isso, porque você vai se deparar com muita gente boa, entendeu? Que você vai ter que dar o máximo ali. Entendeu? Mas a meta pode ser, esse cara aqui me pega 5 vezes, Exato. só vai me pegar 3. Exatamente, cara. Exatamente. É disso que eu tô falando. Exatamente. Você criar competitivamente até parênteses no seu treino. Onde você treina aquilo ali. Necessariamente, entendeu? Agora, Vinicius, tem um lance, assim, eu sempre te vi como um cara muito forte. Eu acho que forte espiritualmente, né? E eu acho que uma outra coisa, talvez, que o jiu-jitsu tenha, né? Dentro desses princípios, já é a atitude, a nossa postura, né? Que, de novo, a gente treina isso diariamente no dojo e leva isso pra fora pra vida, e eu acho que isso tem uma importância muito grande também. Mas dentro desse cara forte, a gente estava falando aqui um pouco em off, eu já tive também, já passei por um momento, porque às vezes a gente olha para um ídolo e acha que o cara, meu irmão, é inquebrável, né? Mas você também já passou por momentos muito difíceis da vida, né? Você chegou a falar assim, pô, eu já tive um momento de depressão. Cara. E isso é uma coisa que atinge muitas pessoas, né, cara? Como eu falei, já aconteceu comigo também, uma coisa que eu achava que nunca ia acontecer. E eu acho que o jiu-jitsu também me ajudou muito nesse aspecto. Cara, mas eu vou te dizer uma coisa. A depressão, ela foi uma escola pra mim, cara. Ela foi uma escola pra mim. Eu pude visitar conscientemente o meu inferno, sacou? E me deparar comigo lá, entendeu? E aí quando você vai lá e você se depara com você mesmo e você tem aquela conversa com você mesmo, onde você sabe onde você tá indo e onde você não tá indo bem, entendeu? Isso te dá forças pra você se reerguer, né? De uma forma mais verdadeira mesmo, entendeu? Porque quando eu me vi assim, na pandemia, né, cara, e eu tive meu divórcio, eu caí numa rotina de, sabe, sei lá, eu comecei a me esconder, e aí eu comecei a perceber que os meus próprios comportamentos estavam me colocando naquele lugar, entendeu? Eu tive que sentar comigo mesmo, cara, e ser muito verdadeiro comigo mesmo nos meus comportamentos, entendeu? Muitas coisas que eu tava, sei lá, olhando com um olhar não tão atencioso, digamos assim. Isso me trouxe muita coisa boa, cara, sabe?
Assim, eu consegui extrair muita coisa boa desse meu momento ruim. Entendeu? Me transformou numa pessoa nova. Você conhece a lenda do navio de Teseu? Não. A lenda do navio de Teseu é o seguinte. Você imagina um navio. Tá? Um navio que vai pra guerra. E esse navio vai ficando velho. E os caras colocam o navio no estaleiro. E eles começam a trocar as madeiras do navio, uma por uma. Eles pegam, tiram a velha e colocam uma nova. E a velha, eles colocam aqui do lado. E vão construindo esse mesmo navio velho. Entendeu? Eles vão substituindo a madeira nova. E vão construindo um velho do lado. Isso. No final das contas, qual que é o navio de Teseu? Entendeu? Você vai tirando a casca, né, das coisas que você sabia que você estava vacilando, entendeu? E você vai conseguindo transpor aquilo ali de forma honesta consigo mesmo, porque você, na admissão dos próprios erros, é que você vai chegar. Sim. Essa é a... Né? Sim. Então, essas reflexões que eu tive nesse momento de penumbra que eu tava, me fizeram muito bem. Entendeu? Hoje em dia eu posso te dizer que eu tive mais derrotas do que vitórias no final das contas. É legal esse reconhecimento e entender, né, cara? Acho que ter esse entendimento que mesmo nesses momentos mais difíceis, cara, isso vai passar. Vai. Né? E a gente vai sair dali com aprendizado, né? Assim, com uma força, né? Com amadurecimento que é muito importante pra gente seguir em frente, né, cara? Exatamente. Eu consigo hoje em dia, por conhecimento de causa, entendeu? Olhar pra você e dizer, meu irmão, tem jeito. Você tem que acreditar, você tem que querer de verdade. Porque quando você atinge um nível de propósito nas coisas, né? Propósito. Sim. Né? Você se torna... A gente estava falando até sobre isso. Você se torna imparável, cara. Entendeu? Assim, não pode existir dúvida no que você quer. Porque se existe uma dúvida, cara, senta e reflete sobre isso. Né? Sim. Se você tem um propósito, vai. Porque nada é suficiente para te parar. Entendeu? Só a morte. Né? Sim. Assim, eu me vi numa situação terrível, mesmo, mas eu me lembrei da minha filha, cara. Entendeu? Eu falei, pô, brother, essa criança aí vai ser a minha cópia. Entendeu? Ela convive comigo. Entendeu? Então o que eu fiz? Eu botei um sarrafo na minha vida, cara. Botei um sarrafo na minha vida. Eu, quando vou tomar uma decisão, eu penso o seguinte: eu teria vergonha de contar isso pra minha filha? Se eu tiver vergonha, eu não faço. Acabou. Ficou mais fácil pra mim viver. Sim. Assim, eu não tenho mais questões. Assim, eu teria vergonha de contar isso pra minha filha? Não faço. Acabou. Simples. Então, ela foi a mola propulsora que me tirou de lá, desse buraco. Falar de filha é difícil, né, cara? Ela é a minha inspiração diária. Assim, eu acordo e durmo amando muito ela cada dia mais. Muito legal, cara. E você tá tendo a experiência de estar em outro país, né, cara? Com uma cultura muito diferente, né? E ter participado aí desse movimento, né? Acho que um movimento também de um reconhecimento dessa nossa arte, né? De um país que, porra, tem uma importância no mundo também, né? E que coloca o jiu-jitsu, a gente teve esse entendimento de colocar o jiu-jitsu na formação das pessoas, né? Nas escolas. Exatamente. E você é um cara que está nessa missão. Você foi um cara que está representando com essa missão já há algum tempo, né? E vendo também esse amadurecimento do jiu-jitsu lá nos Emirados Árabes. Eu tô há 8 anos lá. Pra você ver, cara, como as coisas são engraçadas. Esse projeto do jiu-jitsu, ele iniciou lá
por conta exatamente de uma parada daquelas que a gente estava conversando aqui anteriormente. Uma criança que era tímida, que era, assim, que não tinha uma autoconfiança, né? Ela começou a treinar e ela mudou. Mudou, simplesmente ela mudou, cara. Ela começou a se sentir mais confiante, ela começou a ter mais disciplina, ela começou a ter mais, sabe, vontade de fazer as coisas. Só que o pai dela era o Sheik, entendeu? E o pai dela falou, pô, quero isso pra todas as minhas crianças. Entendeu? Pô, meu filho era um garoto retraído, era um garoto que não tinha muita confiança, era um garoto que não tinha autoestima. E mudou. Então eu quero isso para todas as minhas crianças aqui no país. E a partir desse dia, ele instituiu esse projeto, que abrange todas as escolas públicas do país, abrange as bases militares, e agora está pegando também a polícia. Legal. Né? Assim, na base militar, o cadete, quando ele vai fazer uma prova para subir de patente, por exemplo, ele tem que fazer uma prova de jiu-jitsu. Se ele não fizer a prova de jiu-jitsu, ele não passa. Né? Legal. O garoto na escola, ele faz prova de jiu-jitsu. Entendeu? Aquilo ali tá integrado na vida dele ali, o jiu-jitsu, né? E você já consegue ver essa transformação, já que você tá 8 anos lá, você já tá um tempo, né? Talvez já dê para perceber isso. Sim. Você percebe na personalidade da garotada. Não é só no jiu-jitsu. Tem meninos lá que pararam já de treinar. Foram ser polícia, foram ser outras coisas. Uhum. Né? Assim, que foram meus alunos quando eram criança. Entendeu? E hoje em dia são outras coisas. Uhum. Mas você sente na personalidade dele que ele é um garoto diferente por causa do jiu-jitsu, cara. Especificamente por causa do jiu-jitsu. O jiu-jitsu deu aquilo pra ele. Né? Deu, na verdade, não. Né? O jiu-jitsu fez florescer aquilo nele. Sim. Né? Sim. Jiu-jitsu, lá nos Emirados Árabes, ele é usado como uma ferramenta mesmo de transformação social. Né? Assim, a garotada, muitos dos garotos ainda passam por essa barreira do toque, das posições, né? Certas posições, né? Criam um certo frisson, né? Você tem... Sim. Mas, no fim das contas, cara, a gente consegue dar uma aula de jiu-jitsu legal pra garotada. Muitos deles se interessam muito. Eu tenho um aluno meu que é da grade 5 agora. Ele tem 9 anos de idade, cara. O garoto chegou pra mim e falou assim, coach, eu quero ser igual a você. Como é que eu faço pra ser igual a você? Pô, é maneiro, né, cara? Muito maneiro. Assim, assim, a gente que teve lá, né, cara, desde lá de quando a gente era... Eu tinha a idade dele quando eu comecei, né? E hoje eu ouvi isso de um garoto da idade dele, né, cara? Assim, faz você voltar ao ciclo, né, cara? Sim. Eu tô chegando lá. Total. Né? Assim, Muito legal, meu irmão. Talvez poucas pessoas saibam, né? Mas você é um poeta. Né? E talvez, eu falei isso da sua sensibilidade artística aí, né, cara? Eu acho que isso tem uma ligação, né? Você, de repente, carregou esse feeling, né? A sua sensibilidade pra luta, né? Se expressando, enfim. Eu queria até fechar hoje aqui, cara, se você puder recitar aí. Eu acho que quando a gente fez a live, você chegou a recitar um poema. Foi? Acho que foi. Acho que seria uma forma legal da gente terminar, né, cara? Mostrar esse teu lado aí, artístico. tá. Deixa eu pensar em alguma coisa aqui. Se a lua esconde o sol, eu penso em ti e me aqueço. Fiz da tua pele lençol e do fim recomeço. Valeu. Muito bom, irmãozão. Obrigado mais Valeu, uma vez meu aí, brother. por a gente estar junto aqui, poder fazer isso meu aqui, irmão, eternizar essa conversa. Um prazerzão pra mim. Que eu acho que é meu muito brother. importante. Foi um Vai ser prazer, muito importante Daniel. pra muita gente. Obrigado, irmãozão. Fala galera, são mais de 30 anos de jiu-jitsu, 25 anos competindo, alto nível. Hoje trago para você, em português,
pro Brasil, aguarda diamante. Tá na hora de evoluir, resistir à pressão e se transformar na melhor versão de você mesmo. Ouça.